Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Alguns espíritos podem se esconder em locais antigos. Será que eles só querem descansar? Ou estão esperando só o momento certo para se revelar para suas vítimas? No relato de hoje, nós iremos descobrir isso. Deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar seus relatos pelo e-mail que está na descrição. Boa noite, meu nome é Erivelton Almeida e eu quero contar para vocês uma experiência que mudou a minha vida e minha profissão. Eu trabalhei muitos anos como vigia noturno em vários locais diferentes. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, mas o que passei no meu último emprego me fez mudar de pensamento. Eu vou contar para vocês 3 acontecimentos que marcaram minhas noites como vigilante noturno e até me fizeram largar o emprego. A primeira dessas coisas aconteceu quando eu trabalhava de vigilante noturno em uma antiga fábrica de tecidos. O lugar era enorme, com corredores muito longos e salas cheias de máquinas antigas. Nas minhas primeiras semanas, enquanto eu fazia minha ronda, eu sempre ouvia um som estranho vindo de uma das salas, sempre que eu passava por um corredor específico. Mas sempre que eu ia averiguar, não era nada. No segundo mês, isso aconteceu de novo, mas dessa vez parecia mais como um choro baixo, como se uma criança estivesse ali. Eu segui o som, e ao abrir a porta do galpão que tinha lá, o choro parava na mesma hora. Eu averiguei a sala com a minha lanterna, mas não tinha ninguém lá. Isso continuou acontecendo por algumas semanas, mas eu sempre relevei achando que era o vento ou algum tipo de animal, ou até mesmo alguém tentando pregar alguma peça em mim. Mas toda noite quando isso acontecia, eu sempre ficava com a sensação de estar sendo observado. Algumas semanas depois, eu tive outra experiência bizarra. Eu estava verificando o porão da fábrica, um lugar que eu evitava ao máximo, por ser muito escuro e claustrofóbico. Mas como fazia parte da minha ronda, eu tinha que fazer isso pelo menos 2 vezes por noite. Quando eu estava lá, do nada, a minha luz começou a piscar. Eu dei umas pancadas nela para ver se voltava ao normal, mas ela logo apagou. Eu fiquei no escuro e comecei a ouvir passos atrás de mim, como se algo estivesse correndo na minha direção. Eu virei na hora, mas eu não vi nada. Ficou um silêncio muito estranho depois disso. Eu fui até sair o mais rápido que eu pude, sentindo que alguma coisa estava logo atrás de mim. Assim que eu cheguei na superfície, a sensação sumiu e minha lanterna voltou a funcionar normalmente. Parecia que algo não queria que eu estivesse lá embaixo. Eu nunca mais desci no porão, mesmo que isso fosse minha obrigação, por medo disso acontecer de novo. Mas o acontecimento que realmente me fez largar o emprego aconteceu no antigo hospital pediátrico que tinha sido desativado há muito tempo. A atmosfera daquele lugar era estranha, era pesada e tinha muitas histórias envolvendo maus-tratos e tragédias com os pacientes. Certa noite, enquanto eu fazia minha ronda pelos corredores, eu ouvi um som de alguma coisa sendo arrastada. Eu segui o barulho até um quarto que ficava no final do corredor. Quando eu entrei, eu vi a cama do hospital se mexendo sozinha, como se estivesse sendo empurrada e puxada por algo invisível. Eu fiquei paralisado por alguns segundos antes de conseguir me mexer e sair correndo dali. Esse evento me deixou extremamente abalado, mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, enquanto eu fazia minha ronda no 3º andar, comecei a ouvir risadas e sussurros vindo dos quartos do corredor, como se várias pessoas estivessem conversando e falando ao mesmo tempo. Eu caminhei pelos corredores tentando achar a origem do som, mas parecia que estava vindo de todos os lados. De repente, uma porta atrás de mim bateu muito forte. E as risadas pararam na hora, e ficou um silêncio assustador. Mas a gota d'água aconteceu naquela mesma semana. Numa madrugada de sexta-feira, eu estava no térreo, verificando o antigo refeitório, quando todas as luzes começaram a piscar e do nada se apagaram. Novamente eu fiquei no completo escuro. Eu liguei minha lanterna, mas a luz parecia muito fraca, como se estivesse faltando bateria ou algo assim. Então eu senti um frio absurdo, como se eu estivesse numa daquelas câmaras frias. Eu senti um medo gigante. Quando eu olhei para trás, eu vi a figura de uma mulher vestida de branco, de costas para mim, e ela começou a andar de costas na minha direção. Eu saí correndo que nem um maluco do refeitório e fui em direção à sala de segurança. Na sala de segurança, eu olhei todas as câmeras de vigilância, mas não vi nenhuma mulher em lugar nenhum. Eu passei a noite toda naquela sala, rezando até o dia amanhecer, e decidi que aquilo já não era pra mim. Assim que o dia amanheceu, eu fui até a central e pedi minha demissão no dia seguinte. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui trabalhar como vigia noturno,
E até hoje eu ainda tenho medo de ficar sozinho à noite. Só de lembrar essas coisas já me dá um medo danado. Eu decidi compartilhar essa experiência com vocês, espero que tenham gostado e espero que seja narrada no canal. Que essa história sirva como um alerta para aqueles que trabalham em lugares antigos e abandonados. Sempre tenha cuidado com o que pode se esconder nas sombras. Deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar seus relatos pelo e-mail que está na descrição e vamos para uma próxima história. Boa noite, meu nome é Renato e eu moro em Muqui, uma pequena cidadezinha no interior do Espírito Santo. Essa história é meu avô que contava sobre o irmão dele, no caso meu tio-avô. É uma das histórias mais assombradas que eu já ouvi. Agora vai ficar como se o meu avô estivesse contando. O nome do meu irmão era Sebastião. Desde criança ele sempre foi meio estranho. E aqui na cidade ele sempre gostava de ficar sozinho nos bares. Eu sempre achei muito estranho. O povo começou a contar histórias de que ele tinha aquele livro, tal do livro do São Cipriano. Um livro que ninguém tinha coragem de tocar e muito menos de abrir. Para quem não conhece, esse é um livro de magia negra. Esse livro é conhecido por ser muito perigoso e cheio de feitiços, rezas e mandingas para fazer mais o mal do que o bem. O povo contava que Sebastião usava o livro e que não era pra coisa boa não. O Sebastião sempre foi meio esquisito, calado, um sujeito de poucos amigos. Ele sempre gostava de ficar no canto dele e tinha muitos segredos. A gente sempre soube sobre o livro que ele tinha. Eu nunca gostei desse livro e sempre falava pra ele largar a mão dessas bobagens e jogar esse livro fora. Mas ele era teimoso. Ele começou a se meter no lado ruim da vida. Roubava, fazia coisas que eu nem gosto de lembrar. Eu sempre dizia pra ele sair dessa vida e voltar pra vida normal. Mas ele era teimoso. Começou a se meter em coisa e a fazer rezas esquisitas e todo mundo começou a se afastar dele. Tinha dia que sumia, desaparecia por uns tempos e quando voltava estava diferente. Estava com um olhar pesado, sombrio, parecia que carregava o mundo inteiro nas costas. Teve uma vez, numa noite de lua cheia, o pessoal da cidade começou a ver uma coisa esquisita. Era um bicho grande, meio homem, meio animal, correndo de um lado pro outro na rua. Ele descia desde a igreja até chegar no matagal que ficava lá embaixo e se embrenhou no meio da mata. Alguns disseram que era um lobisomem e outros que viram disseram que era coisa muito pior. Eu sei que no fundo todos suspeitavam que era o Sebastião. Eu sei que muita gente ali sabia que o Sebastião tinha um livro e suspeitavam que era ele que tinha virado aquela coisa. Vai saber o que ele ficou fazendo com aquele livro. O tempo foi passando e cada dia ele ficava mais recluso, mais estranho. Ele começou a mudar, ficava trancado dentro de casa e murmurando, como se estivesse conversando com alguém que só ele visse. Até que um dia ele desapareceu, sumiu no mundo, deixou só o livro e a casa vazia. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Alguns dizem que viram ele pro lado do Rio de Janeiro, mas depois de um tempo pararam as notícias sobre ele. Alguns dizem que ele ficou doido e só seguiu o caminho dele, mas outros dizem que ele fugiu das coisas que ele invocava. Assim que eu peguei naquele livro era uma coisa ruim, sabe? Eu com medo daquele livro, taquei fogo naquilo e aluguei aquela casa. Mas não durou muito não, porque os inquilinos que estavam lá disseram que começaram a ver coisa muito estranha, como se fosse vulto e coisa arranhando as portas, arranhando a janela, e logo saíram de lá. Mas aí eu deixo o recado pros ouvintes, não é bom ficar mexendo com essas coisas não, que essas coisas voltam pra cobrar o preço do que você fez. Se você chegou até aqui, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar seus relatos pelo e-mail que está na descrição. Nos comentários também uma história parecida sobre uma história sobrenatural acontecida no turno noturno ou alguma envolvendo o livro do São Cipriano. E até logo, viajante.